Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da migração dos leucócitos. Como é que os leucócitos migram, tá? Senão você pensa como o sistema imunológico como um todo, ele é um sistema composto de diferentes tipos de células que exercem diferentes funções. Mas essas células estão migrando e passeando pelo nosso corpo o tempo todo, tá? Então como é que o nosso corpo se comunica com esse sistema para dizer assim, olha, agora eu preciso que essas células venham para cá e que fiquem aqui. Ou o tecido vai falar, ou o órgão vai falar, não, eu não quero que essas células venham para cá, agora eu quero que essas células vão para outro lugar. Então, como é que o corpo comunica e recruta as células do sistema imunológico em diferentes partes? Então você tem uma inflamação em um determinado tecido ou órgão, um processo de reparo do tecido por algum dano físico, tá? O tecido ele vai dizer para o sistema imunológico que ele precisa recrutar algumas células de reparo ali ou umas células de defesa para conter a infecção. Como é que isso acontece? Tá? É um processo muito inteligente, na verdade, parece muito como funcionam os relacionamentos do nosso dia a dia. Como é que as células se comunicam com as partes do nosso corpo, né? É um processo muito similar ao processo de atração e adesão em relacionamentos. Então o processo é muito interessante, pessoal, um processo muito bonito que envolve dois principais aspectos: atração e adesão. Tá? E se você pensa que isso daí é o suficiente para que exista um bom relacionamento entre duas pessoas, de fato é. No comecinho não existe aquela atração, aquele flerte, né? Aquela paquera, aí as duas pessoas estão interessadas umas nas outras e depois elas começam a se conhecer e ficam juntas por bastante tempo. Então é assim que funciona com o nosso corpo, tá? Você tem os tecidos que vão recrutar as células do sistema imune. Primeiramente elas vão atrair, né? Essas células vão ser atraídas pelos tecidos, né? Então o tecido começa a flertar, começa a paquerar as células do sistema imune que estão circulando nos vasos sanguíneos, tá? Você pensa que o coração como uma bomba, o coração está constantemente impulsionando o sangue, né? Não para, né? As células do sistema imunológico estão dentro do sangue em grande parte, e essas células estão viajando numa velocidade abismal dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Aí o tecido precisa flertar com a célula do sistema imune ali para acabar ficando ali, senão ele vai embora do pé à cabeça, da cabeça ao pé, entende? Então tem uma determinada parte do corpo que vai ocorrer esse flerte. E como é que acontece esse flerte? Como é que acontece esse assim, hey, dá uma piscadinha assim para a célula do sistema imune e fala assim, eu quero que você fique aqui. Na verdade, as células do nosso tecido se comunicam através de substâncias químicas. E de fato é até muito similar aos relacionamentos, né? Imagina você tá andando na rua, né? Aí, no caso de um rapaz assim, tá muito bem vestido, né? Ele passa aquele perfume, né? Aí tem aquela moça assim que tá passando do lado, ela sente, gostei desse cheiro assim, né? Dá uma olhadinha pro cara, né? Então, sabe, tá perfumada ou vice-versa, também a moça tá bem perfumada, né? O cara gosta da presença dela, né? Já fica um pouco interessado, ó, se vestiu bem, né? Então tem todos aqueles impulsos físicos e químicos, né? Que vão exercer as primeiras etapas da atração. Da mesma forma acontece com as células do nosso corpo em relação aos tecidos, tá? As células sanguíneas e também as células do sistema imune estão passeando dentro do encanamento, né, dos vasos sanguíneos. Aí o tecido começa lá, sabe o quê? Vou passar um perfuminho aqui, né? Vou jogar aqui um Hermès de Orange, ou vai colocar um outro tipo de perfume ali que vai atrair, né, a célula do sistema imune. Vai falar, opa, gostei desse local aqui, gostei do cheiro aqui, tem uma fragrância atrativa, né? Então a célula do sistema imune vai pensar assim, não, eu preciso ficar aqui tem alguma coisa para mim aqui. Então como é que funciona isso exatamente, tá? Então isso é bom para ilustrar esse ponto, né? Mas eu vou falar agora como é que acontece isso na prática. Os vasos sanguíneos estão irrigando todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. E aí você imagina que as células sanguíneas também estão passeando em tudo quanto é lugar do nosso corpo, incluindo as células do sistema imunológico. Quando existe uma infecção num determinado órgão ou tecido, né? Quando eu falo tecido, imagina a pele é um órgão, mas também é um tecido, né? Tecido é uma parte do órgão, é uma layer, né? Como se fosse uma camada desse órgão. Você imagina
que existe uma infecção ali. As células desse tecido, né, desse órgão, né, elas vão se comunicar com as células dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são literalmente, pessoal, encanamentos, tá? E esse ferro que constitui o encanamento, na verdade, ele é no nosso corpo constituído de células. Essas células são chamadas células endoteliais, tá? As células endoteliais, elas estão em contato direto com as paredes do nosso órgão ou do nosso tecido em questão, né? Aí o tecido começa a falar, olha, tem uma infecção aqui, tem um vírus, tem um patógeno. Ele estimula as células endoteliais dessa parede do vaso sanguíneo a produzir uma substância ali. Essa substância nada mais é do que o perfume que vai atrair as células do sistema imune que está passeando por lá. Essa substância é chamada de quimiocina, tá? Então a quimiocina é a substância que a célula endotelial vai secretar naquela região do vaso sanguíneo para atrair o quê? As células do sistema imunológico que estão passeando. Tem diferentes tipos de quimiocinas, tá? Então, no nosso corpo nós temos cerca de 47 quimiocinas e elas estão divididas em duas principais famílias de quimiocinas, tá? A família CC e a família CXC. O que é isso, pessoal? C, no caso, é uma cisteína. Então, você pensa numa proteína. Quimiocina, tudo que termina com ina no final da palavra, é uma proteína, tá? E o que é uma proteína? A proteína é o produto do nosso gene. O gene, quando precisa ser expresso no interior do DNA das nossas células, né, eles são expressos, eles dão um comando para formar alguma coisa, porque a célula vai se comportar de alguma forma. E a célula nada mais do que faz é a produção de uma nova proteína que vai ter uma função. Então, tudo nas nossas células que tem alguma função, pessoal, é uma proteína. É o produto final da expressão do DNA. E essa proteína é como se fosse uma engrenagem, tá? Essas proteínas, elas funcionam uma se ligando às outras, elas funcionam como se fosse um circuito eletrônico, tá? Cheio de engrenagens, assim, que vai ter uma certa função. Então, a quimiocina é uma certa engrenagem também que a nossa célula produz, que as células endoteliais da parede do vaso sanguíneo encostado naquele tecido que está infectado, elas vão produzir essa engrenagem e vão secretar isso aí no interior do vaso sanguíneo, tá? Que a gente chama no lúmen do vaso sanguíneo. E acaba se concentrando ali, fica cheio dessas quimiocinas. Naquela região lá tá bem perfumada, digamos assim, né? Então, qual é a função da quimiocina, pessoal? A quimiocina nada mais é do que um atraente, tá? A quimiocina se liga a receptores específicos que são expressos nas células do sistema imune, que são receptores de quimiocina. Quando existe o casamento entre a quimiocina com o receptor, aquela célula que está passeando ali, ela vai, opa, eu preciso ficar por aqui. Aí vai acontecer uma série de eventos que eu vou explicar para vocês, bem fácil, mas é lindo, é um universo maravilhoso, esse sistema de atração e adesão nos locais de infecção. Então o que acontece, pessoal? Quando existe a infecção, comunica com a célula endotelial, a célula endotelial produz as quimiocinas. Eu estava explicando, é uma proteína, a quimiocina é uma proteína. E a proteína, pessoal, ela é formada de pequenas subunidades chamadas de aminoácidos, tá? A menor fração de uma proteína é o aminoácido. Existem diferentes tipos de aminoácidos na natureza, tirosina, arginina, asparigina, existe também cisteína, lisina e assim por diante. Mas eu vou destacar aqui a tal da cisteína. A cisteína é um aminoácido extremamente reativo, tá? O que significa que ela é reativa? Ela promove adesão com outros aminoácidos de cisteína. Então, uma cisteína é caracterizada pela letra C, ela tem uma alta interação química com uma outra cisteína. Elas formam pontes de interação entre si. E essas pontes são uma das reações mais fortes que existem na natureza. Então você imagina assim, a ponta de um lápis que você começa a pressionar com tamanha força contra um outro lápis, contra a ponta de um outro lápis. O que acontece? Uma hora vai entortar ou vai fazer essa curvatura, certo? Não precisa ser um lápis, precisa ser um pedaço de madeira. Se você começa a pressionar, a força é tão grande que qualquer encostão que você der no centro de contato entre essas duas estruturas, isso vai entortar. É isso que acontece com a cisteína, elas começam a interagir de tal forma, com tanta intensidade,
que elas entortam, elas formam essa contratura. E essa contratura, pessoal, vai dar a forma tridimensional da proteína, porque a proteína nada mais é do que uma engrenagem que tem uma estrutura tridimensional, tá? As quimiocinas são proteínas não muito complexas, tá? Tem pequenos grupos de aminoácidos, a gente costuma chamar de polipeptídeo, tá? Peptídeos são fragmentos de proteínas com alguns aminoácidos dentro. Então, a quimiocina é apenas um polipeptídeo, é uma pequena proteína. E existem duas grandes famílias de quimiocinas. As quimiocinas, que essas duas cisteínas estão uma do lado da outra, que elas formam essa estrutura que elas vão entortar, tá? Elas são chamadas de CC, porque possuem essas duas cisteínas adjacentes na cadeia de aminoácidos. Quando você olha para a estrutura molecular dessa proteína, essas duas cisteínas estão interligadas, conectadas, adjacentes. A gente chama no inglês side by side. Mas existe uma outra subfamília onde essas cisteínas não estão juntas. Elas estão separadas por um aminoácido X ali no meio, entendeu? Pode ser uma asparigina, pode ser, enfim, uma lisina, pode ser qualquer coisa. Então, como é bem random, como pode ser qualquer coisa ali no meio dessas duas cisteínas, a gente chama de X. Então, é C de cisteína, X e C. Ou seja, essas cisteínas estão interagindo entre si, mas tem alguma coisa no meio delas. Isso faz com que a interação seja um pouco mais diferente do que o grupo de famílias onde as cisteínas são adjacentes. Também vão interagir, vão promover a gente chama do inglês folding da proteína, ela vai formar essas curvaturas, vai adquirir uma outra estrutura tridimensional, mas é bem característica, a gente chama de blueprint, ou é uma assinatura, né, dessas cisteínas, se ela tem um aminoácido no meio. Né? Essas quimiocinas têm um aminoácido no meio das cisteínas. São duas subfamílias de quimiocinas, a CC alguma coisa e a CXC alguma coisa. E elas vão se ligar nos seus receptores exclusivos expressos nas células leucocitárias. Tá bom, pessoal? Então, quimiocinas são os perfumes. Então, os diferentes tipos de perfumes que as células endoteliais vão secretar lá na corrente sanguínea para atrair os leucócitos. E essas quimiocinas vão encontrar os seus receptores nos leucócitos e o primeiro sinal é de alerta. Então, atração, tá? É um sinal de alerta, é como se fosse o flerte, o leucócito vai falar, tem alguma coisa aqui. E como é que o leucócito fica ali naquela região? Bom, ele primeiramente possui uma proteína de adesão na superfície que está dormente. Por isso que ele não se conecta ou não gruda em lugar nenhum dentro da corrente sanguínea. Ele continua viajando e viajando dentro dos nossos vasos sanguíneos, diferentes partes do corpo, porque ele não tem adesão. Ele não vai colar em lugar nenhum, não tem adesão com nenhuma parede de tecido, nada. Tá? Mas quando a quimiocina liga no receptor dele, existe uma proteína de adesão expressa no leucócito, né? Que ela está nesse estágio relaxado, né, e dormente, que não interage com nada. Quando a quimiocina ela se liga no receptor do leucócito, ativa uma série de eventos dentro da célula, que a gente chama cascata de sinalização, que vai resultar, vai impactar esse receptor de adesão, que no comecinho ele está dobrado e está fechado, o leucócito ele não liga em nada, não gruda em nada, mas depois dessa cascata de sinalização é ativada, esse receptor ele começa a esticar, ele vai ser ativado e quando ele estica, ele abre os pontos de adesão que ele tem, que vai interagir com uma série de receptores na célula endotelial daquele lugar, aquelas células endoteliais que estão secretando esse perfume, essa quimiocina. Então, ocorre que esses receptores de adesão começam a se esticar e a célula adere ali. E isso não acontece imediatamente, o coração está dando aquele pulso sanguíneo e a célula está vindo. E essa região aqui, vamos supor que aqui é a parede, né, do tecido, onde tem as células infectadas aqui no tecido, aqui é a parede dos vasos sanguíneos, liberando uma série de quimiocinas, perfumes, substâncias quimoatrativas. O leucócito está vindo, ele não liga em nada, mas ele chega assim, nesse local que está cheio de quimiocinas, ele começa, opa, vamos expressar proteínas de adesão, as integrinas começam, as proteínas de adesão que a gente chamam-se integrinas, elas começam a se estender e ele começa a grudar. E ele vai rolando e diminuindo a velocidade de percurso até que ele para.
né? Então, de acordo com a exposição que o leucócito tem com as quimiocinas daquela área que o tecido está infectado, comunicando com as células endoteliais, secretando essas quimiocinas, o leucócito vai parando e expressando células de adesão. Ele vai expressando porque ele é ativado através das quimiocinas. Aí ele para de navegar na corrente sanguínea, resiste à pressão do sangue, né, a pressão de fluxo, e ele começa a interagir com a célula endotelial de forma que ele vai infiltrar. Ele sai, na verdade, do vaso sanguíneo, ele atravessa essas células endoteliais e vai cair dentro do tecido. E no tecido, esse leucócito vai exercer a sua função. Pode ser um neutrófilo, pode ser um linfócito, pode ser um monócito e assim por diante. Então, diferentes quimiocinas que são produzidas aqui vão recrutar diferentes tipos de células do sistema imune, diferentes leucócitos, tá? Por exemplo, a quimiocina CCL2, L vem de ligante, lembra? CC é de cisteína, então a quimiocina, cujas cisteínas são adjacentes da família CC, ligante número 2, é produzida pelas células endoteliais, se ligam nos receptores R2, CCR2, que são majoritariamente expressos basicamente em todas as células do sistema imunológico. Então, uma coleção assim, de leucócitos expressam esses receptores CCR2. É para recrutar basicamente de tudo, tá? Esse é um tipo de recrutamento que existe. Mas existe uma outra proteína, por exemplo, a CCL3, que é a quimiocina CCL3. Mais uma vez, CCL3 é apenas a categoria dessa proteína. O nome original é MIP1-alfa, tá? MIP1-alfa, esse é o nome da proteína, mas como tem essas cisteínas adjacentes e também é um ligante, assim determinado pela sua ligação aos receptores, né, de leucócitos, então eles são categorizados como quimiocinas. Então a CCL3, ela também vai se ligar aos receptores, nesse caso a receptores chamados CCR1 e CCR5, que também é para recrutar uma grande quantidade de leucócitos que expressam esses receptores. Mas um outro exemplo é a CCL4, tá? Novamente é uma proteína. Então CCL4 é porque a categoria dessa proteína é uma quimiocina, cujas cisteínas são adjacentes, ligante 4. O nome original dessa proteína é MIP1-beta, tá? MIP1-beta. Mas porque ela tem essa conformidade, é um polipeptídeo, não é uma proteína muito complexa, tem essas cisteínas adjacentes, foi caracterizado que elas ligam a receptores de leucócitos, então eles deram o nome dela de quimiocina CCL4, tá? Ela se liga ao receptor CCR5, tá? Não quer dizer que o ligante é 4 que o receptor vai ser 4, não. O número do receptor independe da categoria do ligante, mas é uma coisa que você tem que memorizar. Então é CCL4, ligante 4, quimiocina do tipo CC, que é secretada pela célula endotelial, vai se ligar aos receptores CCR5. Aonde são expressos os receptores CCR5? Não são todos os nossos leucócitos que expressam eles. Algumas células do sistema imune expressam esse receptor. Então isso daí faz parte, pessoal, de um recrutamento inteligente do tecido. Ei, eu não quero qualquer célula do sistema imune aqui. Eu quero particularmente células T, células dendríticas, monócitos e células natural killers, tá? Células natural killers são um tipo de linfócito que faz parte da imunidade inata. A gente já discutiu isso nas aulas anteriores, tá bom? Então, CCL4, ligante 4, liga-se ao receptor CCR5 para recrutar especificamente monócitos, célula dendrítica, linfócito T e célula natural killer. E com relação à família CXC de quimiocina, por exemplo, a quimiocina CXCL1, que recebe o nome de GRO-alfa, tá? Ela se liga ao receptor CXCR2, tá? Então, CXCL1 se liga ao receptor CXCR2, tá? Que geralmente é expresso em neutrófilos. Então, esses receptores CXCR2, que têm uma afinidade ao CXCL1, são geralmente expressos em neutrófilos. Quando o tecido só quer neutrófilo, ele vai secretar essa quimiocina CXCL1, que vai se reconectar ou apenas vai atrair neutrófilo através do CXCR2. E assim por diante, pessoal. Então é uma sinalização dedicada, personalizada, para recrutar diferentes tipos de célula do sistema imune, porque elas têm diferentes funções. Então, de acordo com as necessidades do tecido, tá?
tá? Se há uma infecção intracelular, vai ter um certo tipo, uma coleção de perfumes ali que é para recrutar células do sistema imune que lutam contra infecções intracelulares. Vírus, bactéria, são todos patógenos que se desenvolvem dentro da célula. Mas existem parasitas, né, vermes que estão se desenvolvendo em cima do tecido, do lado de fora da célula, que eles são gigantes, eles não ficam dentro de uma célula, mas são parasitas também, são patógenos. Então, para recrutar células que lutam e para nos defenderem, a gente precisa das células adequadas que lutam contra esses patógenos. São diferentes, são organismos extracelulares. Então a gente precisa de outros tipos de quimiocina, outros perfumes que vão atrair outras células do sistema imune para poder serem infiltradas naquele tecido e lutarem contra esses patógenos. Por isso que a expressão é dedicada, personalizada, de acordo com o tipo de perfume que é liberado na corrente sanguínea daquele local infectado ou daquela área danificada que precisa de reparo. Tá? Se você tem um dano físico, que quebrou tecido, matou célula ali, né? Jogando bola, levou um chute na canela, né? Teve aquela ruptura, né, dos tecidos, extravasamento sanguíneo ali e tudo mais. Então, isso precisa ser reparado. Como é que vai ser a reparação desse tecido? Quais são as células do sistema imune que reparam dano físico? Um exemplo, macrófagos ou fibroblastos. Então, para recrutar macrófago, pessoal, a gente vai expressar a CCL4 ou MIP1 beta, né? A quimiocina CCL4 que vai ligar no CCR5, que vai atrair monócitos, que são as células primordiais dos macrófagos. Quando eles infiltram ali, eles se diferenciam em macrófagos que vão fazer reparo tecidual. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Depois eu vou digerir com mais calma quais são os outros tipos de citocinas e quimiocinas, mas é assim que funciona a atração e a adesão. É assim que o nosso corpo se comunica com as células do sistema imunológico, dizendo: hey, eu quero esse tipo de célula aqui. Eu não quero mais esse tipo de célula. Vamos parar de produzir esse perfume agora e liberar essas células para ir para outros lugares. É assim que funciona a comunicação de acordo com as necessidades dos nossos órgãos e tecidos com as células do sistema imune. Muito obrigado. Se vocês gostarem, deem um like, compartilhem. Me ajudem com essa missão de ensinar imunologia para todo mundo. Eu estou tentando fazer isso de uma forma digerível, fácil de entender. E não se esqueçam também que vocês podem fazer as perguntas se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestões de aulas. Eu estou seguindo o livro de Imunologia Celular e Molecular do Abbas, mas eu posso também vir aqui comentar outros tópicos relacionados com a nossa saúde. Geralmente vem nos podcasts que eu libero. E sejam bem-vindos para comentarem e trazerem sugestões. Tá bom? Compartilhem e se inscrevam. Um forte abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.